Bom dia a todos. Obrigado por estarem hoje aqui conosco. Eu sou Graciela Villarreal, coordenadora da Comissão de Pesquisa da FEPAL. E hoje tenho a honra de apresentar a coordenadora alterna. Infelizmente, estamos hoje vários da comissão e Norma é a nossa coordenadora alterna. Um breve currículo. Norma Lottenberg é psicanalista, membro efetiva da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, psicanalista de crianças e adolescentes, coordenadora do curso de Introdução à Psicanálise da Infância e Adolescência, é coordenadora alterna do Comitê de Pesquisa da FEPAL, é psicóloga pela Universidade de São Paulo e tem um doutorado em saúde mental pelo Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo. Bem-vinda, Norma. Hoje irá nos falar sobre atenção psicanalítica em contexto institucional e universitário, uma experiência de pesquisa. Por favor, Norma, Em fique à primeiro lugar, vontade. estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Agradeço a Graciela pelo convite, pela oportunidade de poder compartilhar um trabalho que foi muito importante para mim. Eu quero conversar sobre uma experiência de investigação em psicanálise em um serviço público universitário de saúde. Era um hospital-escola, na cidade de São Paulo. Teve o objetivo de levar a psicanálise a pacientes habitualmente sem acesso a esse tipo de tratamento, conforme Freud já preconizara em 1918, no Congresso de Budapeste, sobre as clínicas públicas. Eu não sei, a tradutora, aqui está aparecendo para eu confirmar meu idioma de fala, que eu mudei? Não, né? Tá tudo certo? Bom, Norma, aqui é o sim? Daniel. Tá tudo Oi, certinho, Sí, tá? tá está bom, todo bien, tá gracias. bom. Bom, porque estamos, então, num hospital-escola de saúde pública e temos que atender os nossos pacientes e temos que oferecer o melhor, né, para eles também. E, paralelamente, havia o interesse em se promover pesquisa em psicanálise, porque esse departamento de psiquiatria era, nos anos 80, 70, 80, 90, voltado à psicodinâmica, porém foi caminhando em outra direção para uma psiquiatria biológica, orgânica. Então, nessa ocasião, foi criada uma disciplina de psicoterapia psicodinâmica, mas onde reunia psiquiatras e psicólogos com formação em psicanálise. Porém, precisávamos quase que provar que aquilo que fazíamos tinha algum valor. Então, a pesquisa tinha também essa função, além das regras da universidade, que tínhamos que prestar assistência, ensino e pesquisa. Nós tivemos alguns cursos com o professor Kaschel e Thoma, né, da Universidade da Alemanha, que vieram nos dar cursos, e ficamos muito impressionados com os relatos sobre os benefícios da psicanálise lá, né? Que eles mostraram que as pessoas diminuíam a ida às consultas médicas, aumentavam a presença no trabalho, se mostravam mais produtivos, e também na Inglaterra, que os transtornos psicossomáticos se beneficiavam muito da psicanálise, mas na pesquisa na tradição anglo-saxônica. E sabemos que eles fizeram esses trabalhos para provar aos serviços de seguro-saúde que valia a pena investir em psicanálise. E isso é uma proposta que o Mark Solms sempre falou também. Bom,
Assim, foi criado um projeto temático, com 3 projetos de pesquisa. Um com pacientes com transtornos de personalidade, outro com pacientes com queixa de dor crônica, do qual eu me encarreguei, e um terceiro sobre o ensino de psicoterapia psicanalítica para residentes de psiquiatria. Éramos 4 coordenadores, um geral, que era professora titular, e 3, cada um com um projeto. E fomos fazer o treinamento de pesquisa na IPA, no RTP, né? É uma pesquisa naturalista, porque não queríamos deixar um grupo sem tratamento. Então, só podíamos observar o que ia acontecer com nossos grupos. Tivemos uma parte quantitativa, e havia uma equipe de avaliação que não era a equipe dos terapeutas. E aplicamos as escalas diagnósticas, SKIDs, do DSM, Rocha, Weiss, escala de alexitimia, índice de depressão de Beck, Tímia. escala de depressão de Beck, e uma escala, um questionário de dor. Essas avaliações eram repetidas a cada ano durante 4 anos. As pacientes que o meu grupo cuidou eram provenientes do ambulatório de reumatologia com queixas de fibromialgia. Os sintomas mais frequentes são dor generalizada, dificuldades para dormir, sensação de cansaço durante todo o dia. 80 a 90% são do sexo feminino, com idade entre 30 e 60 anos. O diagnóstico é clínico, não tem como comprovar com exames laboratoriais ou outros. Esses pacientes que perambulam pelas mais variadas clínicas médicas, com queixas vagas, dores crônicas ou outras dificuldades, esperam do médico uma atitude de acolhimento e compreensão, mas nem sempre isso acontece. Na formação médica é dada pouca atenção à subjetividade. Muitas vezes o médico, assim, não consegue atender às demandas e necessidades do paciente. O modelo biomédico tem se mostrado restrito para dar conta das outras demandas de cada indivíduo. E a situação de não ser compreendido pelo médico é vivida pelo paciente com desânimo, o que pode aumentar a sensação de dor, bem como as angústias esquizoparanoides. É interessante lembrar que, etimologicamente, a palavra hospital vem de hospedare, ou seja, hospedaria, o lugar que alberga, acolhe. Também é bem conhecido de todos nós o quanto os médicos são sobrecarregados, com excesso de trabalho, baixa remuneração e escasso reconhecimento social. Então, nós pensamos que se essas pacientes puderem ser escutadas em um outro contexto, com outros profissionais, quem sabe haveria, não é, um outro desfecho. A vivência de dor é sempre algo subjetivo e por isso nós nos interessamos por esse tema. Entendemos a dor como uma comunicação e expressão. A dor física concentra todas as dores. É um continente das infelicidades e o apego à dor e à doença passa a ser o eixo da vida. Eu queria, então, contar um pouco quem são esses pacientes, né? A maioria mulheres, mas houve alguns homens também. Quanto aos pacientes, tratava-se de população sofrida e carente do ponto de vista econômico, intelectual e emocional, com precariedade de vínculos e de cuidados. A maioria dessas pacientes vem da região mais pobre do país, que é o Nordeste, que é muito seco, elas vêm de zona rural, e
é algo muito frequente no Brasil que eles venham para o sul, né? Para a região sudeste, em São Paulo, em busca de melhores condições de trabalho. Embora não encontrem trabalhos muito bons, porque não tem um bom nível de escolaridade, tudo, mas é uma população muito grande que fica morando em São Paulo. Então, as histórias de vida envolvem perdas, migrações internas, separação da família, sofrimentos precoces. Além das necessidades básicas que precisavam ser contempladas, estava presente uma desnutrição emocional, né? Se podemos falar assim, com reduzido repertório simbólico. Algumas tinham pouco conhecimento a respeito das suas origens, bem como da vida de outros familiares, o que sugeria a fragilidade dos vínculos. Estavam afastados do mercado de trabalho, uma vez que o instrumento de trabalho é o corpo, e com as dores não podem trabalhar. Eu gostaria agora de compartilhar algumas teorias psicanalíticas no estudo da dor. Um percurso que eu fiz na obra do Freud, procurando alguns elementos. Eu vou começar com uma citação da filósofa Hannah Arendt, quando ela foi em uma homenagem à escritora dinamarquesa Karen Blixen. Karen Blixen escreveu vários contos, entre eles A Festa de Babette, talvez vocês tenham visto o filme, não é? E essa Hum. escritora dissera uma vez: as dores podem ser suportadas se você as puser em uma história ou contar uma história sobre elas, né? Agora, a dor é constitutiva da espécie humana, desde a função biológica protetora contra a automutilação até a condenação divina à mulher pelo parto doloroso, ou mesmo pela referência à dor e ao sofrimento presentes na cultura, nas artes, na religião. Assim, a dor esteve sempre presente nas formulações humanistas, em particular na psicanálise, pela possibilidade de transformação, por meio da simbolização das vivências humanas geradoras de sofrimento, de modo a lhes dar sentido. Toda experiência de dor física traz repercussões psíquicas, do mesmo modo que o sofrimento psíquico é também acompanhado por sensações corporais. É um problema complexo, dor física e dor mental, que nos conduz para uma questão de grande pertinência, que é a continuidade versus a descontinuidade, psiquismo-soma. Embora haja um consenso de que a dor seja simultaneamente um fenômeno psíquico e somático. Bom, o que Freud tem a nos dizer? Freud introduziu o conceito na literatura psicanalítica como dor na alma, e no projeto passou a distinguir dor e sofrimento, dor e desprazer, dor e angústia, bem como a ligação entre dor e desamparo. Para ele, a dor primordial é a condição de desamparo do bebê humano. Ao abandonar o projeto e a concepção quantitativa, Freud passou a se dedicar ao estudo da angústia. Apenas em 1926, Inibição, Sintoma e Angústia, utiliza a noção de dor interna. Nos dois princípios do funcionamento mental, ele se pergunta de que depende a capacidade de tolerar frustração. E sobre o narcisismo, aborda o investimento na dor corporal. Ele diz: uma pessoa atormentada por dor e mal-estar orgânico
deixa de se interessar pelas coisas do mundo externo, na medida em que não dizem respeito a seu sofrimento. E tem uma nota de rodapé que ele cita, né, um poeta que diz: ah, um poeta, quando sofre de dor de dente, concentrada está a sua alma no estreito orifício do molar. Já em Luto e Melancolia, aborda a dor relacionada à perda do objeto amado. Depois, Além do princípio do prazer, Freud retoma a concepção quantitativa entre dor e prazer, bem como no problema econômico do masoquismo. E, finalmente, como eu já falei, inibição, sintoma e angústia traz novas concepções teóricas, ao diferenciar dor corporal, que seria narcísica, da dor mental, que estaria envolvida em uma relação de objeto. Pronto, já está bom que eu falei de Freud. Mas, de fato, é a dor que leva uma pessoa a procurar análise, não é? É o que promove a formação dos sintomas pela impossibilidade de suportar a dor. Joyce McDougall assinala: na posição de analistas, é a dor e o mal-estar psíquico que constituem a dimensão fundamental do nosso campo de observação da exploração cotidiana. Já o conceito de dor mental adquiriu maior importância na obra de Bion, que considera dor psíquica um dos elementos de psicanálise. Ele pressupõe que a capacidade de continência e tolerância à dor são um dos pilares do desenvolvimento do indivíduo. E é inerente ao crescimento da personalidade. Ele diz: uma análise é dolorosa não porque haja qualquer valor na dor, mas porque uma análise na qual a dor não é observada ou discutida nos dá uma indicação de que não se está lidando com uma das razões centrais para a presença do paciente. Ele diz que é preciso sentir, mais do que sentir a dor, é preciso sofrer a dor para poder vir aprender com as experiências emocionais, no sentido de estabelecer correlações, reflexões e elaborações. Quanto à diferença entre dor e sofrimento, ambos se referem a experiências afetivas. Etimologicamente, sofrer se refere à capacidade de suportar, tolerar e conter no espaço psíquico da experiência. Enquanto a dor, que é proveniente de um verbo intransitivo, não contempla a tolerância e transborda da área psíquica. Dor é romper, rasgar, abrir fendas. Bom, em nosso trabalho, levamos em conta também as concepções que abordam a relação entre emoções e o corpo, como as contribuições da escola psicossomática de Paris, Marty, as contribuições de McDougall, Nemia e Sifnels, entre outros. Mas hoje não vamos nos deter neste ponto, né? São teorias complexas, com algumas diferenças, mas que têm em comum a ênfase na pobreza da vida imaginativa e da pouca ressonância afetiva nos pacientes que somatizam. É frequente encontrarmos também histórias não narradas de lutos precoces, traumas do paciente de seus objetos de identificação. A dificuldade que estes pacientes encontram para lidar com a dor psíquica e com as emoções pode levá-los a uma saída somática do luto, um caminho alternativo para se escapar da melancolia. Tudo bem até agora? Tá claro? Sí, está Tá, claro. tá bom. ¿Todos bien? Sí. Eu vou continuar contando da experiência, né? Nós formamos, então, um grupo de trabalho com 8 terapeutas, né, no meu grupo,
que atendiam essas pacientes 2 vezes por semana. Os pacientes do transtorno de personalidade eram atendidos 4 vezes por semana. Nós conseguimos uma verba de pesquisa e com essa verba nós oferecíamos, se chama vale transporte, né? Ou seja, um dinheiro para os pacientes pegarem ônibus ou metrô e chegarem às sessões, né? O que ajudou bastante, né? Bom, semanalmente, então, eram realizadas reuniões desse grupo de terapeutas comigo, e a partir do relato das sessões, procuramos manejar as situações clínicas, com foco no estabelecimento e consolidação do vínculo, e com o objetivo de que as vivências que ocorrem nas sessões pudessem ser elaboradas no grupo. E, nesse sentido, o grupo tem um papel muito importante de oferecer um suporte, uma continência, no qual as vivências e as angústias são elaboradas, da mesma forma como funciona o grupo de observação de bebês, né? Porque os assuntos eram assim bem regredidos e primitivos, as queixas de dor, a monotonia, né, dos relatos, infindáveis relatos sobre a peregrinação aos médicos, sobre a busca da perícia, né, para as pessoas serem afastadas do trabalho. Então, né, eram esses os assuntos. Então, na nossa reunião, né, fazíamos então um momento de reverie, né, em que frequentes associações com imagens, livros, filmes surgiam espontaneamente e nos auxiliavam na tarefa, por vezes árida, do contato com o mundo empobrecido, destroçado, inóspito da vida de nossos pacientes. Muitas vezes fazíamos referências a autores da literatura brasileira, né, que descreviam essas situações do Nordeste, do sertão, da seca. Tem muita literatura sobre isso, filmes, quadros. Então, era uma maneira também de nos alimentar, não é? Por meio da arte mesmo, né? No contato com as pacientes, mais até do que a presença da dor, os fatores mais frequentes, comuns e pungentes que chamavam nossa atenção se referiam às condições de vida desses pacientes, a luta diária pela sobrevivência, o sofrimento para criar os filhos, a violência presente em suas experiências cotidianas, ao lado da solidão e do desamparo. Percebemos aqui a importância da cultura do analista, do seu repertório pessoal, para que pudéssemos estar em contato com os pacientes. Procurávamos entender o contexto de vida ao lado dos sentimentos e pensamentos. Temos em mente que se trata de um encontro entre dois sujeitos, no qual as memórias são revividas e reelaboradas. Ao longo dos anos, as histórias de violência se tornaram mais marcantes. Abusos variados, muitos abusos sexuais na infância e na adolescência. No contexto da psicoterapia, olha, após 2 ou 3 anos de trabalho, só era a primeira vez que faziam essa revelação. Assim, dar voz a essas pessoas é uma experiência muito valiosa e tocante. Se acreditamos na importância da narrativa para a transformação, é o que precisamos promover. Muitas pacientes se referiam ao fato de que não imaginavam existir um tratamento assim, em que podiam falar e serem escutadas. No início, até estranhavam o contrato, a hora marcada e respeitada, a ausência de filas, o interesse dos terapeutas, né?
Eu selecionei um caso para contar um pouquinho, uma vinheta para vocês hoje. Então, nós chamamos essa paciente de Clotilde, um nome fictício, e na época ela contava com 35 anos e era atendida, né, 2 vezes por semana por uma das terapeutas. Clotilde começa dizendo assim, uma sessão: para minha família é como se eu não existisse. Ela costumava falar sobre o seu sentimento de solidão ao chegar em São Paulo. Tinha uma caixa cheia de cartas escritas por outras pessoas, porque ela não sabia ler e escrever, e foram enviadas para sua mãe, que ficou no Nordeste, mas essas cartas voltavam, porque a mãe não ia buscá-las no correio, né? A mãe morava na zona rural e teria que ir até o correio da cidade, pegar as cartas, mas nunca foi pegar. Clotilde dizia: a pessoa não se sente viva, apesar de estar viva. Conta ter passado 8 anos em São Paulo sem contato com a mãe. Ela trabalhava na roça e não pôde estudar. É gêmea, mas sua irmã falecera com 6 meses de idade por conta de uma disenteria, dada a precariedade de recursos médicos. Clotilde não teve direito aos estudos, pois só os meninos estudavam em sua casa. Ela ajudava na roça e com as tarefas de casa. Porém, percebia-se como uma pessoa sem condições de aprender, diferente dos irmãos homens, em quem observava essas potencialidades. Seu casamento foi forçado com um homem mais velho que a violentava moral e fisicamente. Ela fugiu do marido e da família e veio para São Paulo. Aqui casou-se novamente. Analfabeta e desamparada, via-se desqualificada como mulher em função de suas dificuldades para engravidar. Sua fala concreta aludia à sua baixa autoestima, à representação psíquica de um corpo desprovido de potenciais sexuais e femininos. Nessa ocasião, ela não trabalhava e antes ela tinha sido assim, camareira de um hotel, né, que arrumava cama nos hotéis, mas ela tinha dores e então não podia mais trabalhar. Iniciou a psicoterapia apresentando queixas sobre as dores e descrevendo seus atendimentos médicos e os percursos percorridos para receber esses atendimentos. Vivia dores e desamparo. Depois de algum tempo, comenta nas sessões sobre o desencontro e a distância em relação à mãe. Aos poucos, interessa-se por assuntos íntimos e pessoais relacionados aos aspectos femininos. Ela tinha uma vizinha que era uma pessoa já de idade e que ela percebeu que essa vizinha estava namorando, por assim dizer, com um pedreiro que fazia reformas na casa da vizinha. Então, ela começou a falar muito desse assunto com a terapeuta, né? Trazendo, vamos dizer, alguma questão da sexualidade. O interessante é que a terapeuta, né, jovem, engravidou, né? Tinha se casado e engravidou no primeiro ano de atendimento. E a paciente, Clotilde, engravida 3 meses depois, né? Passa um tempo em uma determinada sessão, Clotilde comenta: minha mãe me ligou pela primeira vez. Quando ela se torna mãe, estreita-se sua relação com a própria mãe. Essa ligação parece ser fundamental para que ela também pudesse exercer sua maternidade com maior segurança, contando com uma mãe viva dentro de si. Ao longo do atendimento, deixa de ser a sobrevivente
e passa a se desenvolver pessoalmente. Desde a sua gravidez e após o nascimento da filha, ela vive várias experiências que a estimulam e lhe suscitam muitas emoções. Ela dizia que gostaria muito de ter um quintal na casa, né? No qual encontrasse uma segurança, uma zona protegida, para viver a vida com toda a intensidade. O quintal, né, da análise não é apenas um local seguro, mas um local em que as Uhum. experiências de vida podem ser vividas, sentidas, pensadas e compartilhadas. Era interessante, né, com ela que, bom, enfim, ela trazia sempre em todas as sessões um cartão, né, que os pacientes têm, dizendo que eles têm direito a frequentar esse hospital, né, um cartão de identificação do hospital, e que ela é uma paciente que pertence ao serviço público de saúde, né, que aqui todo mundo tem direito, todo mundo, todos nós, né, você vai no posto, se inscreve, que chama Serviço Único de Saúde, SUS. Então, para ela, esse pertencimento ao SUS, ela vinha com a carteirinha e colocava em cima, tinha um divã, né? Nós tivemos também essa oportunidade de ter uma casa, cada sala tinha um divã, mas enfim, ela sempre trazia essa carteirinha junto com ela. Ela mostrava também as buscas constantes por atendimentos, né? Mostrava a necessidade de ser cuidada, tratada, como nos primeiros cuidados com a mãe, uma mãe e um bebê. O seu corpo sempre foi uma ameaça quando já perdeu a irmã gêmea. Então, para ela, esse SUS, o Serviço Único de Saúde, assegura um direito à sua existência, né? Um direito à sobrevivência. E para ela, então, pensamos que o casal parental é representado pelo SUS e pela análise. E ela diz que em São Paulo estão os melhores pais e as melhores casas. Assim, o corpo doente legitima a busca desenfreada por pai e mãe, que também é a busca por ser, continuar sendo e por habitar o próprio corpo. O cartão de consultas agendadas do SUS, sempre presente nas sessões, garantia que ela existia e que seria concretamente cuidada nos próximos meses de sua vida. No início dos atendimentos, dizia que não tinha o que conversar. Aos poucos, o mundo se apresentou a ela e vice-versa, tornou-se mãe, estabeleceu conversas interessantes com a terapeuta sobre sua sexualidade, sobre sua vontade de passear com o marido no supermercado. Ela dizia que o marido ia no supermercado sozinho fazer as compras da casa, mas ela gostaria muito de ir com ele para escolher o sabonete dela, né? E também iniciou um curso de alfabetização para adultos. Suas necessidades e interesses se ampliaram, agora já eram eróticas, afetivas, intelectuais. Após 5 anos de terapia, seu marido foi demitido e precisaram ir embora de São Paulo, de volta ao Nordeste, antes que o último salário se esgotasse e os deixasse sem teto e sem condição para voltar. Clotilde viajou carregando suas dores. Ligou algumas vezes para a terapeuta já no Nordeste, queixando-se da falta de acesso aos médicos na região em que morava. A ligação ficou estabelecida e o vínculo com a terapeuta sobreviveu à sua partida. Agora as considerações finais. Tudo bem? Vocês têm paciência ainda?
No, Vamos lá. encantados, Norma, adelante. Tá bom. Percebemos, então, que em nossas pacientes está presente uma busca pelo contato humano, pela possibilidade de serem compreendidas em suas aflições e acompanhadas em seu sofrimento. Ao longo dos atendimentos, elas mostraram desenvolvimento em alguns aspectos. Por exemplo, passaram a expressar com mais liberdade reações emocionais antes bloqueadas, né? Falando assim em geral. Mas no caso dessas pacientes, é preciso primeiro construir uma mente, construir registros psíquicos, para depois se pensar em mudanças. Algumas vezes, pessoas com queixas corporais revelam, em termos do funcionamento psíquico, um certo deserto interior, pela falta de um aparelho mental constituído. Assim, a transformação de um modo de funcionar pela descarga por uma capacidade de simbolização é um processo longo e construído de modo artesanal. É possível caminhar da dor física à dor psíquica? Encontrei alguns autores, como Wallenstein, que se refere ao apego à dor. Ele diz que os afetos de qualidade dolorosa se referem a eventos ocorridos durante o primeiro ano de vida. Se esses afetos, associados com as experiências do self, tomam uma direção da dor, então um padrão é estabelecido, onde afetos dolorosos marcam as primeiras relações, e provavelmente mais tarde as representações de objeto e as representações de si mesmo. Esses aspectos se formam mais em bases afetivas do que cognitivas. Então, é possível que haja um apego à dor, porque as experiências associadas à dor representam o self e os primeiros objetos, e desistir desses afetos é como ter que renunciar a uma parte de si mesmo. Uma hipótese. Outros autores encontrei o Gley Costa, que é de Porto Alegre, que ele tem um grupo em Buenos Aires, um grupo, não sei, de estudos, com Moldavsky, não sei se vocês conhecem, né? Uhum. Que aborda os pacientes com queixas corporais, bem como outros regredidos, no contexto da clínica do desvalimento. E mostra, então, a necessidade de um novo paradigma capaz de ampliar a psicanálise para uma mente primitiva, carente de instruções psíquicas e de subjetividade. A dor mental ou física é um fenômeno limite entre corpo e mente, em um complexo de emoções e sensações, de ansiedade, aflição, desamparo, para os quais a pessoa não encontra palavras ou representações, e que pode posteriormente ser contido em uma relação terapêutica. Esta relação ocorre com um terapeuta disponível, que não vai julgar, não vai retaliar e nem mesmo se deixar destruir pela destrutividade do paciente. A retomada aos lugares da dor mental é um longo processo, no qual o analista procura acompanhar de perto o paciente para aumentar o seu grau de tolerância à frustração, relacionar emoções e pensamentos e reconstruir ou mesmo construir as histórias pessoais, a identidade e a capacidade de ressonância emocional. A possibilidade para os pacientes de ter um encontro humano com uma escuta privilegiada, que os acolha em sua angústia, solidão e desamparo, representa uma chance de atingir uma condição de vida mental que vá além da pura sobrevivência e que dê sentido à existência. Para os membros da equipe, é uma oportunidade de ampliação do contato humano com outras realidades, de percepção
além da Uhum. clínica mais tradicional, constituindo um desafio no sentido de se aventurar por terras brutas, mas férteis. Portanto, continuamos em nossa caminhada na direção das possíveis transformações da dor em crescimento. Muito obrigada. Bravo, Norma! Parabéns! Que trabalho maravilhoso que estão fazendo. Então, necessário pensar nesse tipo de população, como você bem mencionou, que muitas vezes não tem o recurso suficiente. É necessário oferecer isso que vocês estão fazendo, para que possam ter acesso ao tratamento. Parabéns. Muito bom Obrigada. trabalho. Obrigado por compartilhar isso conosco. Alguém gostaria de comentar? Participar? Eu quero fazer uma pergunta. Sim, Lúcia. Porque não ficou muito claro se a amostra dos indivíduos da amostra, se tem um diagnóstico comum na fibromialgia, ou integram também pessoas com outras dores, sim, dores físicas. Eu posso responder. No início, pegamos os pacientes que tinham o diagnóstico médico de fibromialgia, porque era algo, assim, nós sempre recebemos do complexo hospitalar muitos pacientes que têm queixas e que os médicos não sabem o que fazer com esses pacientes. Então, da reumatologia, era bastante frequente que viessem pacientes com fibromialgia. Foi o início do trabalho. Ao longo dos anos, porque esse trabalho já tem muitos anos, e agora não é mais uma pesquisa, é um ambulatório mesmo, né, que atende todos esses pacientes, mas a população que nos procurava foi se transformando. Então, recebemos muitos pacientes, assim, do setor de cefaleias, né? Um outro grupo de pacientes que tem aquela dor aqui, temporomandibular, articulação temporomandibular, aqui se chama ATM, né? Ou disfunção temporomandibular, também vem que uma paciente uma vez falou, né, que trava aqui a mandíbula, que trava a boca quando ela quer xingar, né? Então, já vinham. Outros pacientes têm um outro ambulatório que é de dor, né, ligado à anestesia, que também fazem tratamentos, né, para esses pacientes. Tem muitos tipos de tratamentos, né? Está na acupuntura, na anestesia, tem alguns tratamentos em injetar alguns anestésicos, né? Então, recebemos pacientes de lá também. E agora, da própria psiquiatria também, já vem os pacientes, chegam muitos pacientes que têm uma queixa, ou depressão, ansiedade, e numa conversa maior na triagem, tem a queixa de dor, acabam vindo também para o nosso grupo, né? Mas esse era o diagnóstico médico. Entretanto, não é o diagnóstico psiquiátrico, vamos dizer assim, feito pelas escalas, né, da SCID 1 e 2, eixo 1 e eixo 2, DSM. Nós pensávamos em encontrar transtornos dolorosos, transtornos somatoformes. Podia ser, mas não era o principal. O principal eram os transtornos de humor, né? Eh, Depressão e ansiedade, né? É a maioria. E era a maioria dos pacientes que procuram também o atendimento. E maioria mulheres também, né? Que procuram psicoterapia, que era um serviço de psicoterapia também. Que aí sim, os residentes e especializandos em psicologia atendem, né, psicoterapia em geral. E nós fizemos esses dois grupos. Tá claro? Ficou claríssimo. Obrigada, Bom. Norma.
Mais alguma pergunta, algum comentário? Alguém gostaria de escrever aqui no chat? Muito bem. Enquanto mais alguém solicita a palavra, eu, em função do que perguntava a Lúcia sobre o diagnóstico, não sei se vocês estão medindo ou não, Norma, mas você falou que a maioria tem a ver com transtorno do estado de ânimo, depressão, ansiedade, estado de humor. E segundo, a dor. Você falou que, por exemplo, a mandíbula que travava, havia outros que apresentavam dor em outras partes, sem uma definição exata de onde era a dor, alguns pacientes. Vocês acham características semelhantes, segundo a dor ou a queixa de dor em alguma parte do corpo? Vocês consideraram isso? Ou compartilham coisas mais gerais e nem tanto por subgrupos, diria? Sí Quando fui clara. fizemos a pesquisa, que já terminou, eram só pacientes assim para a pesquisa com a fibromialgia. Mas mesmo assim, Ah, não é possível encontrar um único perfil, né? A ok. gente queria, pensava, será que tem um único? Mas não tem. E mesmo as mudanças decorrentes, cada um vai numa direção. Então, era difícil também juntar tudo e ver, né, um pouco o que acontece com o grupo como um todo, porque cada um melhora numa direção. Depende muito da idade, depende da Uhum, história de vida, depende do suporte social e familiar que tem. Então, uhum, não podemos dizer que encontramos um perfil único, né? Sim, nos transtornos de humor, né? Em depressão, ansiedade, mas isso é só, né, uma coisa assim mais descritiva, vamos dizer assim, né? uhum, Não, ok. tá certo. Acho que tinha uma pergunta no Temos uma chat. pergunta no chat, sim, vamos ler então. Porque se vocês encontraram alguma. Ariadna pergunta se acharam alguma correlação entre o tipo de dor física e o gênero dos pacientes. É, a maioria, né, grande maioria é mulheres, né, sexo feminino, não sei se é isso que ela pergunta. Sí, más mujeres, pero sí había una correlación entre los dolores, cierto tipo de dolor. Ah, certo, tipo, não, a maioria eram de mulheres, né? Maioria de mulheres. Os Fibromialgia. homens, me parece, né, que vão para outro lado, eu acho que vão para Mm, alcoolismo. Não. Mas mm, encontramos até com fibromialgia, alguns que, sabe onde acontece? Alguns atletas, né? E um músico que tinha, né, pianista mm, por repetição, né? Mas esforços repetitivos. Mas a grande maioria, então tinha uma dor localizada, né, nas mãos, nas articulações, mas da fibromialgia é uma dor difusa, né? Tem 18 pontos que podem doer, mm, não é algo assim tão específico. Então, das outras, a maioria mesmo na articulação temporomandibular, cefaleias. Eu não sei só dizer se aqueles que nos procuraram, né, são mais as mulheres, porque a gente sabe também que as mulheres procuram mais os atendimentos em psicoterapia do que os homens, né? mm, Espontaneamente, vamos dizer, mm. né?
Obrigada, Norma. Horácio, você gostaria de comentar? Eu fiquei muito interessado na hora de escutar a experiência. Pensei que a paciente que você apresentou, Norma, há uma influência de contexto, no caso da Clotilde, a dificuldade de ter tido um contexto diferente, eh, de contenção, e depois de que haja uma dificuldade enorme para poder processar não apenas as dores, mas as ausências, que podem ter mais de um fator, na verdade, em relação à origem da dor. É impressionante o relato de como, na medida em que o espaço em que opera como continente é diferente, é como se iniciasse aí um processo emocional que transforma, de alguma forma, a perspectiva pessoal dessa pessoa. Pensei talvez que seria difícil estabelecer uma generalização enquanto a isso, porque depende, claro, das histórias pessoais, como foram se desenvolvendo e as possibilidades que existiram, inclusive no tipo de vínculo, além da condição social, que, sendo diferente, os tipos de vínculos que são muito dolorosos e que, com certeza, algum tipo de consequência nas vivências e a dor corporal deve acontecer, sem dúvida alguma. Com certeza. Nós nunca buscamos, né, estabelecer causas, né, porque pensamos que já não é mais assim que se pensa hoje em dia, né, das relações mente-corpo, mas nas interações. Mas até que ponto, né, essas pessoas, e eram muitas, assim, isso havia algo, talvez, que eu possa dizer em comum, com muitas histórias, terríveis na infância, de violência, de abandono, e é possível que essas pessoas nunca encontraram também uma outra maneira, né, de representar, né, as suas vivências, pela carência dos vínculos, mas também por falta de possibilidades intelectuais também, né, de ambientes com muito pouco estímulos para o desenvolvimento. Mas nem todas, também tínhamos pacientes que eram da cidade de São Paulo, também muitas pessoas, muitas histórias de mulheres também muito lutadoras, muito fortes, né, que criavam os filhos sozinhas, né, essas coisas que a gente vê todo dia, pelo menos aqui no Brasil, muitos, Hum. né. Teve um homem também que ele era um militar da aeronáutica e que ele teve um aneurisma cerebral, foi operado, mas depois ele criou um quadro assim de. Ele não era um paranoico, mas ele tinha muita desconfiança sobre essa cirurgia e procurava os protocolos médicos né, na aeronáutica e não achava. E ele desenvolveu depois um quadro de dor no corpo, e que não era uma questão neurológica, não tinha a ver com aneurisma, e ele entrou no grupo também, foi tratado, ficou bastante tempo, mas com ele a questão é que ele tinha perdido, ele tinha sido afastado, então, do cargo que ele tinha, era um cargo médio, não era muito importante, assim, mas era uma sensação de poder que ele tinha fazendo parte de pertinência, né, da aeronáutica, e ele se viu também muito solto após, né, ter sido desligado, ele foi aposentado, né, não foi demitido. E se ver numa situação assim de necessitar de cuidados médicos, cuidados psicológicos, foi um caso também bem assim diferente que nós tivemos essa oportunidade. Também com uma pessoa que veio da Itália, ela já era mais idosa, que veio da Itália depois da guerra e tinha também muitas vivências, né, pesadas, e né, de ter passado por fome, desamparo, imigração. Então,
nós conversávamos com o que os pacientes traziam. O que acontece, a gente não se preocupava se ele ia ter mais dor, menos dor. O que a gente observava, e isso era bastante comum, é que eles passavam a falar de outros assuntos e a vida mudava para alguma outra direção. Então, o tema da dor já não era um tema tão frequente. E essas pessoas acabavam até às vezes descobrindo outros tratamentos. Uma descobriu um grupo de dança que fazia bem, outros foram fazer acupuntura, mas o principal é que a vida mudava e o discurso, a conversa analítica era outra, né? Acho que então esse caso que eu trouxe ele é assim bem emblemático dessas possibilidades. Acho que não vai curar a dor, mas a relação que a pessoa tem com a dor, não é? Já não fica mais, talvez, tão perseguida pela dor, ou que essa dor se torna o único interesse, né? Como eu falei, passa a ser o eixo da vida. A gente observa que há uma expansão. Isso foi algo, assim, bastante comum. Norma, achei super interessante e muito importante. eh, Você fala da questão de que, de repente, a dor faz parte da identidade da pessoa e que às vezes há uma, digamos, uma rejeição inconsciente em deixar de ter essa dor que de alguma forma representa, que é justamente o corpo. Eu pensei em várias coisas com os dois exemplos que você trouxe. O piloto não é uma perda da identidade laboral, o caso do piloto. Depois do aneurisma, e depois apresentar, digamos, tudo isso, acho que sinto como que ficou como uma busca da identidade. E no caso da Clotilde, a paciente que você apresentou, na verdade, no caso dela, enquanto ao SUS, essa carteirinha que identificava ela, que você comentou sobre a carteirinha, na verdade, então, acho que isso, a questão da identidade, é uma questão muito relevante. Você mencionou justamente isso. Se relaciona muito com tudo que você comentou, com base na pesquisa e no tratamento que hoje já está sendo oferecido. E também quero comentar a vocês que quando você fez referência a que a Clotilde queria ir ao supermercado, entre muitas coisas para ela, escolher o sabonete, que novamente é o corpo. Ah, Me levou a pensar como lavar essa dor do corpo e se encarregar disso, dessa dor, ela mesma, de seu corpo. Então, acho que não é coincidência, não é alheio, que ela tivesse a vontade de escolher o sabonete para lavar o seu corpo. sim. Muito obrigada, muito bem pensado. Gostei muito. Interessante. hum, Mas sim, é verdade, hum, toda uma construção de si, do ser, né? Da identidade, com certeza, né? Que são pacientes mais regredidos e a gente está lidando com estados mentais mais primitivos, né? Então, uhum, uhum. o que exige bastante dos terapeutas, né? Porque, como eu disse, né, era muito árduo, né? Então, por exemplo, às vezes os pacientes vêm com Sí. um discurso, eu me lembro de uma especificamente, que falava para a terapeuta que ela tinha certeza que tinha um problema no baço, né? E Mm, tinha, mas a terapeuta começou a ficar muito irritada com isso e falava, mas a senhora não tem outra coisa para me falar, toda a sessão só pode me falar do seu problema no baço, não é? E
Hum, E nas nossas discussões, né, no grupo, nós chegamos a associar, por exemplo, que baço em inglês se fala spleen, e lembramos, né, que spleen houve um movimento romântico na literatura, do tédio, né, da juventude, como o livro, né, Werther, do Goethe. Então, pensamos que talvez ela sim. estava falando, quem sabe, do tédio da vida. Ou, então, um pouco assim, nós procurávamos rechear, né, com outras ideias para que os terapeutas não ficassem nem numa postura paralisada, porque às vezes era uma contratransferência assim, tão mortífera, né, desses aspectos tão áridos, tão repetitivos, ou por vezes, né, se colocavam em ação, né, querendo resolver os problemas. Por exemplo, outro paciente que dizia: eu tenho muita dor na mão, eu preciso fazer a perícia no setor de ortopedia, mas eu não consigo horário. Então, a terapeuta ficava mobilizada e pensava que tinha um amigo na ortopedia que ela podia conseguir um horário para essa paciente, não é? Que então o contato, né, nos trazia, assim, às vezes, tantas emoções, tantas repercussões, essa vontade, né, frenética, assim, de ajudar, também precisava ser contida, né? Só para contar um pouco o que se passava também com os Claro. terapeutas, porque não é igual, né, um relacionamento com um paciente neurótico que associa, que fala, né, era alguma coisa que se diz em português, não sei, tirar leite de pedra, quase. Então, Ah, uhum, 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 mas quando víamos, né, as pacientes aderiam ao tratamento, vinham, algumas também, né, largavam, abandonavam, mas houve um benefício, né? E, e diminuem, realmente, elas vão menos aos médicos. Chegou um médico e uma vez e falou para uma paciente que ela chegou à consulta médica e disse que não tinha mais as dores, que ela tinha melhorado, que agora ela dançava, e o médico falou: então você não tinha fibromialgia, porque fibromialgia não tem cura. Mialgia. Então, agora, o nosso intuito de levar aos médicos ou de levar aos psiquiatras e mostrar os benefícios da psicanálise, né? Não comoveu ninguém, posso dizer assim, né? Mesmo os reumatologistas, nós escrevemos alguns trabalhos ou capítulos de livros e levávamos, eles diziam: não, você sabe que eu não vou ler, porque eu não acredito em nada disso. Quando eu tenho que encaminhar um paciente, eu encaminho para terapia cognitivo-comportamental, porque essa é, agora, né, já há algum tempo, né, o, o comum entre no ambiente Claro. médico, né? Uhum. E os psiquiatras seguiram como, né, queriam. Não teve nenhuma, né, Uhum. repercussão, mas para nós, né, foi muito útil, muito interessante. Sem dúvida. De fato, para nós também, sem dúvida alguma. Uhum. E Horácio, eu fiquei me imaginando como esses pacientes como se fossem bebês que precisam que a mãe interprete as dores, né? Se é fome, se dói porque comeu muito, se alguma coisa é, que comeu não e me levou a sim, pensar justamente isso, né? sim, Vocês trabalhando, tentando definir e ajudar a esclarecer e ter ideias de o que que é essa dor? Será o baço? Será a fibromialgia? Super sim. interessante o trabalho, Muito maravilhoso. bom, muito bom.
E Sim, também por eu isso. fiquei pensando, Norma, que você mencionou Davi Moldavsky e você me levou a pensar no livro de Lieberman, um livro que é em colaboração com outros, O Corpo ao Símbolo, é o nome Ah, do sim. o título Uhum. do É, livro. é isso, muito bom. Muito recomendável, que fala da Uhum. doença psicossomática e a sobreadaptação do Uhum. psicossomático e da falta de simbolização do psicossomático. Sim, Me é um levou a pensar clássico. nisso que dizia a Obrigada. Graciela. Alguém que colocasse palavras, Uhum. porque não há palavras para as suas emoções ou para o que sente. Você precisa de um intérprete. Sim. Um Uhum. intérprete que traga palavras e que possa facilitar, porque são questões químicas, há uma dificuldade enorme de contactar com as emoções. E eu escuto, quando você falava, eu lembro justamente desse movimento emocional que produziu consequências favoráveis, porque aí, na mesma questão afetiva, há uma questão que transforma a mente Uhum. e vai aliviando o corpo para coisas que não têm cura, mas há uma transformação emocional. Exatamente. Sim, me senti muito compreendida por vocês, então, muito verdade. A hipótese, houve uma hipótese no início da pesquisa, ou reuniram a amostra com o objetivo, digamos, de criar uma hipótese em breve, em algum momento. A hipótese era de demonstrar mesmo, né, a eficiência da psicoterapia. E, Aham. sub-hipótese, se há mudanças psíquicas, né? E que mudanças são essas, né? Então, era mais E nesse detectaram, sentido. E vocês detectaram alguma linha interpretativa que determinasse esse vínculo com os pacientes? Como assim? Eu também fiquei, só um minuto. Se houve algum tipo de dimensão semelhante nas intervenções que os analistas Uhum. fizeram Sim. em função do que estava, digamos, em jogo com os analisantes, houve uma linha interpretativa comum, vocês perceberam isso ou não? Assim, porque a formação e as discussões e as supervisões eram, né, voltadas para uma linha que atingisse esses aspectos primitivos da mente, ou seja, né, Winnicott, Bion, os estados primitivos em geral e o modo, né, de responder, construção de vínculos e, sobretudo, a contratransferência do analista. Então, nesse sentido, né, que nós nos baseamos. Então, Bion, sim, para, né, desenvolver elementos beta, né, em pensamentos, o Winnicott para que todo o manejo, né, da técnica de uma maternagem quase, né, era muito baseado em Winnicott e como Graciela falou, né, toda aí era a minha experiência em observação de bebês também, que acabava também contribuindo. Mas vamos dizer assim que a maioria, ou quase todos, os terapeutas dessa linha, desse modo de pensar. Não havia pessoas assim muito representativas de escola francesa ou outras, né? Era basicamente na consolidação de um vínculo de confiança, né? E isso era o que se buscava construir. Tá, respondi, né? É, Respondeu perfeitamente. é. Porque é uma questão que eu pude imaginar que mais do que uma interpretação que faz falta é um vínculo, são os vínculos. Uhum, sim.
Norma, você falou também de que através dessas reuniões, e de falar da contratransferência, da parte dos terapeutas, eu imagino que houve muita contratransferência, tipo de contratransferência, mas talvez alguns destacaram que sentiam dessa forma com maior frequência enquanto a contratransferência? Ah, que se sentiam irritados ou desanimados, né? Muitos desanimados, né? De estar, né? Fazendo e ter sempre volta ao mesmo assunto e as repetições. Sí. Então, havia, sim, né? Algo desse tipo. Mas prevalecia alguma coisa de ficar muito comovido com as histórias, né? Sobretudo as histórias de violência, né? De abandono, né? Havia uma pessoa que já tinha 65 anos e ela era sozinha. E ela contava, né? Quando tinha 5 anos, a mãe morreu, o pai distribuiu os filhos. Ela ficou com uma avó que, se ela não fizesse o que a avó mandava, de limpar a casa e tudo isso, ela era deixada na rua sem comida, enfim, né, aquelas desgraças, né? E ela foi indo e veio para São Paulo e trabalhou, e ela tinha os vínculos com as pessoas nas casas com quem ela tinha trabalhado. Então, era uma pessoa assim, com muita força, ela tinha tido Mm, câncer, ela se curou do câncer, ela dançava na escola de samba todo carnaval, mm, apesar das dores. Então, de vez em quando, nós nos comovíamos também com pessoas tão resilientes, né? mm, E que claro. queriam ficar e que queriam conversar com terapeutas jovens, né? Bem jovens, e que, Mm, sabe, aproveitavam também daquele contato. Era alguma coisa, assim, bem, claro. bem Sí, qué interessante, gran que também experiencia. nos alimentava, né? Sí, Claro que havia também pacientes muito hostis, não é? E que sí. Ujú, traziam aí uma ujú, outra questão, né? ujú, Que falava, não adianta nada, isso daqui, vocês não resolvem, ninguém resolve o meu problema, eu tenho dor, preciso de remédio, não tenho nada que está falando aqui, não é? Tinha sí, também esses elementos. Agora, claro. né, para os psicólogos em treinamento, né, e os psiquiatras também, era, tanto é que se transformou, né, chama núcleo na PED, Núcleo de Atendimento, Pesquisa em Psicanálise e Dor. Ficou assim Mm, um serviço de referência, né, que então oferece especialização para os mm, psicólogos, e os psiquiatras que fazem a residência de 3 anos podem escolher no quarto ano onde eles querem ficar, e muitos escolhem esse serviço também, né? Se mm, interessaram e tudo. A gente também tinha na equipe um psiquiatra, porque essas pacientes, a maioria delas eram medicadas, né, com antidepressivos, né, sí. tinham Mm, mesmo necessidade. Então havia, né, um psiquiatra disponível mm, para mm, elas e que mm, participava também das nossas reuniões, né? Então, foi algo que mm. movimentou muito toda a estrutura do departamento, né? Foi, assim, a Sí, experiência, por isso eu quis me falar, a experiência imagino, de ¿no? que falar, vamos fazer uma pesquisa sobre aquilo que a gente faz, não é? As pesquisas podem ser muito sofisticadas e podem ser pesquisas que vai atender os pacientes, né? Vamos ver, né, se o nosso trabalho funciona, né? Era por isso. Então, por isso a Mm, experiência de fazer ¿Publicaron? ¿Hicieron? pesquisa. Vocês fizeram alguma publicação? Publicaram a experiência? É, publicamos algumas. Eu publiquei uma na Revista Brasileira de Psicanálise, levamos em muitos congressos, não é?
Então, temos algumas, mas dessa parte, assim, mais quantitativa, eu acho que muito acabou também se perdendo, porque passou o tempo, muitos professores já se aposentaram, eu mesma já me aposentei, então a parte quantitativa. Agora, do grupo, nós fizemos algumas coisas assim isoladas, porque eu também participava nas avaliações dos pacientes com transtorno de personalidade. Então, também publicamos algumas coisas dos outros grupos. Mas eu posso depois passar para vocês, né, o que Por favor. Sí, foi feito. gracias. É, mas Gracias, passamos Norma. muito tempo bueno. Pues ya envolvidos estamos com sobre el... isso. Já ¿Algo estamos no querías tempo. comentar, Norma? Não, só isso. Me imagino. E posso imaginar, um trabalho gigantesco. Muito Mas eu, bem, já estamos chegando ao tempo de encerrar a nossa reunião de hoje. Não sei se alguém tem algum comentário. Bem, eu quero dizer que eu adorei, foi maravilhoso. Parabéns, Norma, pelo trabalho. Bem, obrigada. então, salva de palmas, parabéns. Encerramos a apresentação de hoje da doutora Norma Lottenberg. Obrigada, Mariela, também Daniel, pelo seu apoio. Sempre. Eu que Bem, agora agradeço, Seminarios agradeço a que disponibilidade ofrecimos como de comisión de virem. investigación. Sí, ¿alguien quería comentar? Vamos ter a reunião no sábado? Sí, Sim. sí, sí. Sim, haverá reunião no dia Ok. sábado, sim. Ok? Entonces, Mas eu me da gusto que agradeço pronto muito a el sábado los presença vuelvo a ver. de vocês. Foi um prazer contar isso, toda a história. Agradeço a intérprete e ao Daniel. Então, boa noite a todos. Até. Até Obrigada. mais. Bueno, nos vemos. Nos vemos Hasta en... Até luego. breve. Chao, Chao, chao. chao. Sí, Tchau. ándele, Boa bye. noite.